Ainda dá pra ver aqui lá atrás. Tentando criar uma atmosfera aqui. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nathalie. E no vídeo de hoje eu vou contar a história de Marble Hornets. Marble Hornets foi o meu primeiro jogo de realidade alternativa. Jogos de realidade alternativa são como um jogo, uma história, um meio de entretenimento. A história meio que parece que se passa na vida real, parece que está acontecendo na vida real. Eu não sei bem explicar, mas é tipo isso. É tipo isso. E é um jogo. Muitas vezes tem enigmas, ou então tem caça ao tesouro que as pessoas podem fazer na vida real. Essas coisas são jogos. E são jogos que acontecem. E Marble Hornets foi o primeiro que eu conheci. E na época eu nem sabia que era um jogo, porque eu não entendia bem o que estava acontecendo. E eu decidi contar a história completa. Eu vou deixar o link na descrição do primeiro vídeo que eu fiz sobre ele, onde eu dou meio que uma prévia da história e conto sobre como eu descobri a história. Mas eu pesquisei a história completa e eu vou tentar fazer em 4 vídeos de menos de meia hora. Se eu conseguir. Pode ser que fiquem longos os vídeos, porque é uma história longa e é uma história densa, onde você tem que ter todos os detalhes para entender o contexto, e também porque se passava em 2 redes sociais ao mesmo tempo. Essa história aconteceu no YouTube e no Twitter, e de vez em quando eles pescavam outras redes sociais para tornar tudo um pouco mais real, um pouco mais realista. Então, eu tentei me basear só nos vídeos do YouTube, mas eu sei que de vez em quando eu vou ter que pegar umas coisinhas do Twitter, que ele... Até porque o Twitter era como um meio de comunicação direto do personagem aos jogadores, às pessoas que estavam acompanhando essa história. Então, pode ser que eu tenha que usar algumas coisas do Twitter de vez em quando. Mas ok? Com o primeiro vídeo, que foi Introdução. Começou no fim de 2009, quando um cara disse ter conseguido fitas de vídeo com um antigo colega de faculdade. O nome desse colega era Alex Craley. O nosso narrador, e a gente ainda não sabe o nome dele, a gente só descobre depois no Twitter, então eu não vou falar o nome dele ainda, trabalhou com o Alex em um filme na faculdade e... por causa de alguns problemas, porque eles não tava dando certo, ele parecia estar ficando muito irritado, muito estressado com esse projeto, o Alex resolveu desistir desse filme. O nome desse filme era Marble Hornets, e esse é o título de toda essa história, de toda essa série, Marble Hornets. E eu recebi uma mensagem. Depois disso ele menciona que ele conseguiu essas fitas porque ele achou que seria bom, seria útil guardá-las, assim... Porque é um projeto no qual eles trabalharam por muito tempo, então ele achou que teria bastante gravações e o suficiente pra pelo menos fazer um curta-metragem, talvez, alguma coisa assim. E quando ele perguntou pro Alex o que fazer com essas fitas, o Alex falou pra queimá-las. Ele não queria nunca mais ver essas fitas. Ele guardou, o nosso personagem principal guardou essas fitas por um tempo e, eventualmente, depois de 3 anos, porque a gravação do Marble Hornets aconteceu em 2006, no verão de 2006, e ele resolveu reassistir as fitas agora, 3 anos depois, em 2009. Ele quer ver se consegue algo interessante, e quando ele assistiu algumas fitas, ele teve essa gravação. E por isso ele resolveu começar esse canal no YouTube, porque ele viu que tinha coisas estranhas acontecendo. Depois de assistir mais algumas fitas, ele percebeu que algumas cenas não se encaixavam, não só porque nem todas eram da gravação do filme em si, como várias delas eram só o Alex em casa, ou o Alex fugindo de alguma coisa. Algumas não contêm áudio. E ele também diz que o Alex provavelmente removeu o áudio dessas fitas manualmente. Ele removeu de propósito. Uma delas, ele mostra pra gente, mostra o Alex dizendo ter saído pra passear com um cachorro numa noite e se sentindo observado. E quando ele menciona a pessoa que estava observando ele de longe, ele fala que era um homem alto e pálido de terno.
eu vou dizer agora, pra ninguém, tá? Sim, é a imagem do Slenderman, mas aqui ele não é conhecido como Slenderman, ele é conhecido como Operador nessa história, tá? Ainda não, ele ainda não tem nome, agora no início, mas pra ninguém, né, ficar assim, o Slenderman, não, é o Operador, ok? É aí que a gente descobre também que o nome do nosso narrador, nosso personagem principal, talvez, não sei, mas é o narrador, aquele que posta os vídeos, é Jay, e é aí que ele começa a postar no Twitter. Ele começa a notar que o Alex está se filmando com muita frequência e onde ele vai, ele tá se filmando. Ele também posta um vídeo no qual o Alex é perseguido no parque uma noite. O Jay menciona imagens em que ele e o Alex estão procurando locais para filmar esse filme. E ele diz não se lembrar dessas coisas terem acontecido. Ele diz que são, sabe... Ele vê essas filmagens e ele não lembra de ter feito essas coisas. No 8º vídeo nós conhecemos um dos atores do filme, o Brian. E nesse vídeo o Jay chega à conclusão de que o Alex estava mesmo sendo perseguido por esse homem pálido, alto, etc. Are we gonna do it again? Are we? No, we're done. Porque a gente vê ele atrás da filmagem, ele com o Brian. Nós também vemos cenas do Alex desenhando símbolos. E esses símbolos, naquele momento, não fazem muito sentido nem pro Jay e nem pra gente. Depois disso, nós conhecemos mais 2 atores, o Tim. Lembre-se do Tim, o Tim é um personagem muito importante nessa história. E a Sarah. First afternoon shoot, I didn't buy lunch. Let's just do it again. Just stop. E nós também descobrimos que o Alex andava bem irritado durante as filmagens do Marble Hornets. Mas isso, eventualmente, a gente associa à irritabilidade que ele tem, porque ele não consegue mais dormir. E também a frustração que ele vai tendo como operador. Na mesma semana, um canal no YouTube surge chamado To The Ark. E ele posta um vídeo respondendo o Jay. E esse canal, To The Ark, é o operador se comunicando com o Jay. Esse é o meio de comunicação dos dois. São imagens de terror, códigos. E é aí, basicamente é nesses vídeos do To The Ark que ficam esses enigmas, esses quebra-cabeças a serem desvendados, etc. Porque é daí que vem o jogo, basicamente. O mistério tá no operador, né? Em quem é o operador e etc. O Jay, então, posta um vídeo do Alex fugindo de alguma coisa na floresta à noite. E o To The Ark responde com um vídeo cujo código diz Listen. Eu não vou listar todos os vídeos do To The Ark aqui, nem todos os códigos, nem como desvendar os códigos, porque alguns não são tão necessários, sabe? Alguns não são tão necessários pra história, e eu realmente tentei resumir a história pra vocês, galera. Então, assim, eu vou colocar a playlist, eu vou colocar o canal Marble Hornets na descrição, tudo certinho pra vocês, se vocês quiserem ir lá e tentar ver os vídeos do To The Ark e tentar desvendar o que eles queriam dizer, etc. Vocês podem, vocês assim, ó, façam o que vocês quiserem, a internet tá aí. Mas eu realmente tô tentando resumir e mostrar só a história em si. A história, a narrativa em si. Então o Jay posta mais um vídeo do Alex sendo observado por alguém. E dessa vez ele tá no próprio quarto. E o To The Ark, o operador, aí as pessoas começam a chamar ele de operador, posta mais um vídeo onde o resultado da mensagem é Watching You, Alex. Ou seja, observando você, Alex. Depois disso, ele passa um vídeo que confirma que outras pessoas também podem ver o operador, onde eles estão na mata filmando o filme, olhando o set pro filme. Let's get him off the set. I hope he's not angry at him. Hey, buddy. Eles veem o operador na distância e outras pessoas perguntam, ué, mas o que esse cara tá fazendo ali? Por que ele tá parado no meio do mato, etc. Então a gente percebe que outras pessoas
também podem ver ele. Também podem vê-lo. Ele tá lá. E é visível. Agora a gente finalmente vê o rosto do Jay e como ele é. E até agora a gente não tinha visto o rosto dele. E agora a gente finalmente viu o rosto dele. I think I left it in the passenger seat. Okay. If not... E esse fundo escuro tá me assustando um pouquinho. O operador responde esse vídeo onde o Jay finalmente aparece. Outra filmagem do Jay, só que de longe, mostrando que eles estavam observando o Jay também o tempo todo. Eles também estavam seguindo o Jay. Isso já me deixou com algumas questões, assim. Talvez o operador estivesse seguindo todas as pessoas do set do Marble Hornets. A gente não sabe o motivo ainda. Toda a história que eu pesquisei até agora eu ainda não entendi o motivo da perseguição, o que eles querem dele. Mas eu acho que talvez eles estivessem perseguindo todo mundo. Porém, o único que realmente percebeu que estava sendo perseguido era o Alex. E ele foi o único que fez algo contra. Mais um vídeo surge, onde o Alex aparece com a cabeça cheia de sangue. E ele parece ter deletado a filmagem do que aconteceu manualmente, de propósito. E aí o operador responde esse vídeo com outro vídeo, dizendo sim, ele deletou de propósito. O Jay então decide se comunicar com um dos membros das filmagens, o Tim. E ele tenta conversar com o Tim e entrevistá-lo e falar um pouco sobre esse set de filmagens e o que estava acontecendo durante as filmagens do Marble Hornets. O Tim parece comentar que o Alex sempre carregava uma câmera com ele e que depois das filmagens acabarem, o Brian parecia reclamar de que alguém deixava animais mortos na frente da casa dele. E foi isso. O Jay então recebeu uma dica de onde o Brian pode estar morando. A gente nunca descobre de onde veio essa dica, de quem resolveu dizer pra ele onde o Brian morava, onde era essa casa, mas essa casa, essa residência onde aparentemente o Brian morava, mas ele não está mais lá, se torna um lugar muito importante na história. E e o Jay decide ir até essa casa no meio da noite, porque ele não é um homem muito inteligente, pelo visto. Ele resolve ir até essa casa no meio da noite. A porta da frente está trancada, então ele tem que ir pela porta dos fundos. E a casa está uma bagunça. Ele fuça o lixo, ele tenta abrir várias portas. E em um closet ele encontra cobertores e travesseiros e uma garrafa d'água. Ou seja, tinha alguém dormindo no closet, tinha alguém morando no closet. É isso que eles querem que a gente entenda, que tinha alguém morando dentro daquele closet. Depois disso, ele tem uma crise de tosse muito violenta, mas ele se levanta e sobe as escadas e encontra uma trilha de sangue. E também tem muito sangue na pia do banheiro. Ele encontra frascos cheios de remédios e desenhos como os do Alex, aqueles símbolos estranhos. E eu acho que eu desenhei o símbolo aqui em algum lugar pra mostrar pra vocês. Aqui. É esse o símbolo. Depois de encontrar essas coisas, esses frascos de remédio e esses desenhos, ele ouve um som e foge. O operador então posta outro vídeo mostrando que ele também estava observando o Jay dentro da casa. Ele filmou o Jay tendo essa crise de tosse dentro da casa. Depois disso, o Jay diz ter encontrado mais fitas e mais gravações de vídeo das quais ele não se lembra. E diz que quer voltar a casa e talvez ele encontre mais respostas se ele voltar até aquela casa. E o operador responde com "Come back, find me". Jay retorna à casa e encontra a porta dos fundos aberta e tudo ainda mais bagunçado, a casa revirada, o sofá virado de cabeça pra baixo. Eles se esforçaram pra fazer a cenografia, tá? Ele também encontra um bonequinho do operador. É um bonequinho branco com pernas longas. E um homem de máscara. Eu amo essa cena. Eu amo todas as cenas de susto com o homem de máscara. Alex? Alex? Eu não queria dizer isso agora, mas pra mim é óbvio desde o início. Eu lembro de ver
essas gravações, essas cenas e pensar, é óbvio que é o Tim, o Homem de Máscara. É o Tim. Principalmente, Jay é atacado, esse homem cai, começa a convulsionar, e quando Jay foge, você consegue ouvir ele tossindo, você consegue ouvir o Homem de Máscara tossindo. E pra mim, a tosse é a voz do Tim. Perfeita. O Jay diz não se lembrar do que aconteceu depois, mas ele acordou no seu carro, no meio do mato, sozinho. E ele diz que se arrepende de ter se envolvido nessa história, que agora ele se sente ameaçado nessa história também. O operador responde com um vídeo muito bom, que no fim, né, do fim de resolver todos os enigmas, diz "Tell us you've been keeping secrets, smile for the camera." E no fim tem uma foto do Tim. Pra mim, essa é a confirmação de que aquela pessoa por trás da máscara era o Tim. O Jay, na história, compreende isso de uma maneira diferente. Ele entende que o operador percebe que ele também está ficando paranoico, como o Alex, e quer que ele conte para as pessoas que ele também anda se filmando todos os dias. Ele colocou câmeras pela casa dele e ele tá carregando uma câmera com ele o tempo todo porque ele tá paranoico, ele tá realmente achando assim... Ele tá perdendo a memória, ele tá bem paranoico. E então ele mostra uma gravação onde o Tim, o Homem Mascarado, aparece na casa dele e eu amo essa cena. Eu amo todas as cenas com o Homem Mascarado, são as melhores. Some da cama dele e aí ele reaparece um tempo depois e ele não sabe onde ele foi, ele realmente não lembra do que aconteceu. Ele está pretendendo fugir, ele não sabe o que fazer com essa perseguição e ele acha melhor fugir, se esconder. O operador responde esse vídeo também com uma gravação do Jay sentado em um corredor, olhando à distância, ele parece estar meio em transe, e o operador caminhando até ele. "Found you forever", é o que o código diz. O Jay então mostra que alguém mexeu nas coisas dele e as coisas que ele pegou da casa sumiram também. Os remédios, o rótulo dos remédios foi rasgado e a caixinha antes estava cheia de remédios, você podia ouvir que ela estava cheia de remédios, e agora não está mais, está vazia, completamente vazia. E ele não sabe se o Homem Mascarado que entrou na casa dele roubou esses remédios ou se talvez ele mesmo tenha tomado os remédios e não lembra. Decide olhar melhor esses desenhos, examinar melhor esses desenhos. Ele percebe que tem essa ocorrência desses símbolos nesses papéis e ele vira a folha e vê que alguém colocou "at the tower" na parte de trás. Ele não sabe que torre é essa, ele ainda não tem muita ideia assim do que pode ser, o que pode significar isso, mas ele ainda tem algumas fitas do Alex para assistir, ele ainda não viu tudo que o Alex deu pra ele. Então ele pretende terminar de assistir essas fitas que o Alex deu pra ele e então decidir o que fazer. E assim a gente termina a parte 1 dessa história do Marble Hornets. Eu espero que não esteja ficando muito confusa. Eu tô um pouco cansada, não sei porquê, eu tô meio sonolenta hoje. Como eu disse, todos os links estão na descrição. E é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo, eu espero que vocês gostem dessa história. A parte 2 vem amanhã. Elas não vão vir todas em seguida uma da outra, mas a parte 2 eu já vou postar amanhã. Muito obrigada por assistir esse vídeo e eu vejo vocês amanhã pro próximo. Tchau!